Fala pessoal, tudo bem com vocês? De já agradeço aqui a presença de cada um. É importante demais a participação de vocês aqui no canal. E no vídeo de hoje eu irei mostrar um vídeo do Paparazzo Rubro-Negro, vídeo atual, que ele fala da situação do Flamengo em relação ao Matheus Gonçalves, a arbitragem do brasileiro em relação ao Flamengo e também a repercussão das palavras do Pedro, tá? Eu quero falar sobre um assunto importante também que ele vai falar, é sobre o Matheus Gonçalves. Matheus Gonçalves é mais uma desistência da diretoria do Flamengo em negociar um jogador que está praticamente certa a sua venda para o Cruzeiro. Aí, devido à repercussão negativa nas redes sociais, a diretoria voltou atrás mais uma vez e desistiu da negociação do Matheus Gonçalves. Isso aconteceu com alguns jogadores, algumas contratações, aquele sueco lá que não deu certo porque a torcida não quis. Então a diretoria está se baseando muito no que está falando e a repercussão nas redes sociais. Se a repercussão for positiva, eles vão concluir a negociação. Se for negativa, eles estão voltando atrás. Eu acho não é muito bom, não é muito bacana, porque mostra que não estão com convicção das coisas que estão fazendo no Flamengo. E o lado bom é que eles estão dando voz e vez à torcida, né? É importante também que a diretoria escute, veja que repercussão é essa que a torcida faz relacionada a alguma contratação e alguma venda do jogador. Acompanhe aí o vídeo do Paparazzo Rubro-Negro. E se você não é inscrito no canal, se inscreva e deixe o like no vídeo. Bem, vamos lá. A gente tem algumas situações aqui importantes para falar com vocês, principalmente aí de questão de mercado da bola, né? O Matheus Gonçalves estava praticamente fechado com o Cruzeiro, estava tudo praticamente certo. Na verdade, estava tudo apalavrado entre Matheus Gonçalves e Cruzeiro, né? O jogador já sabia que estava se transferindo. O Guilherme Flazueiro até tinha trazido a informação de que já estava um negócio fechado. O jogador até expôs a situação no intervalo do jogo. O Flamengo ganhou de 4-2 do Atlético Mineiro no Brasileirão Sub-20, passou de fase. O Atlético Mineiro está na zona de rebaixamento. O Flamengo aí jogou demais, goleou o Atlético Mineiro. E o mais importante, né? Mais um golaço do Matheus Gonçalves, uma grande partida do Flamengo diante do Atlético Mineiro. Teve um drible espetacular do Matheus Gonçalves. E vamos ver o que o Matheus falou aqui, olha só. Olha a declaração do Matheus. Antes do jogo, estava certo para mim e para o meu staff é que os presidentes BAP e Pedrinho já tinham um acerto, já tinham dado a palavra deles. Mas se o Flamengo não quer me vender, se quer que eu fique aqui, então eu vou trabalhar duro para conquistar o meu espaço, tá? Algo que sempre sonhei no Flamengo. Desde os 12 anos estou aqui, sou muito feliz, então se não querem me vender, vou trabalhar para buscar o meu espaço dentro do campo, porque tenho total capacidade de ajudar o Felipe Luiz e o Flamengo no restante da temporada. O que me faz feliz é jogar, é futebol. Continuar com humildade e pé no chão, que vou conquistar meu espaço aqui ou em outro lugar. Aqui, se Deus quiser. Estou feliz que você não foi, né, pro Cruzeiro, cara. Tá? Eu ainda torço muito para você vingar, para você ser aproveitado no Flamengo, tá? Então, a gente teve aí o Flamengo ganhando de virada e goleando 4-2 o Atlético Mineiro no Brasileirão Sub-20. O Flamengo venceu por 4-2 com gols de Lucas Furtado, Guilherme, Matheus Gonçalves e Iago. O time do Flamengo, né, a escalação foi Lucas Furtado, Daniel Salles, Iago, João Vitor e Gustavo, Fabiano, Guilherme e Joshua, Matheus Gonçalves, Lohan e Pedro Leão, tá? Então foi o Bruno Pivetti no comando aí do time do Flamengo. O Flamengo, ele que deu entrevista ontem aí, então o Flamengo arrebentou aí no Brasileirão Sub-20. Mas, cara, eu vou trazer aqui informações que são apurações até exclusivas daqui da página Paparazzo Rubro-Negro, e eu quero trazer esses detalhes para vocês aqui agora, porque a gente tem visto aí o Flamengo desistindo de muitos negócios. Eu vou até falar sobre isso,
E até o Gabigol foi pego de surpresa porque ele tinha postado vencer feliz no cabuloso e um coraçãozinho azul. The Last Dance, desde 2017, o Matheus Gonçalves fake postou no Twitter e o Gabigol caiu no fake. E convidou lá o Matheus Gonçalves, vem ser feliz no cabuloso. E aí eu brinquei, ele não vai mais? Pois é. Eu na verdade, eu fiquei feliz, não porque eu torço muito pelo Matheus, mas porque eu quero muito que ele dê certo no Flamengo. Muito. Tá? Então, a gente apurou que o negócio estava sendo feito diretamente entre BAP, presidente do Flamengo, e o Pedro Lourenço Pedrinho, dono da SAF do Cruzeiro. Em um primeiro momento, após a repercussão negativa entre os torcedores rubro-negros, BAP chegou a tentar desfazer a negociação, enquanto Juliano Bertolucci, representante do atleta, buscava uma proposta de 10 milhões de euros de clubes da Europa, o que não se concretizou. O Cruzeiro, então, pressionou pela conclusão do negócio e o Flamengo exigiu uma garantia bancária, como já havia feito na negociação com o Fabrício Bruno. Diante da dificuldade do Cruzeiro em apresentar essa garantia, o Pedrinho tratou diretamente com o BAP e se comprometeu a fazer o pagamento à vista, conforme apurado pela nossa equipe. O valor da venda seria de 3,5 milhões de euros, cerca de 21,2 milhões na cotação atual de reais, pagos integralmente em uma única parcela. Mas o Flamengo ainda assim desistiu, tentou de todas as formas de fazer o Cruzeiro desistir. Quando eles falaram que iam pagar à vista, o Flamengo correu também. Ainda bem, mas não precisava ter apalavrado e depois desfazer, né? O vínculo do Matheus Gonçalves com o Cruzeiro contaria com um salário inicial de aproximadamente 300 mil reais, com aumentos progressivos que poderiam chegar a 500 mil mensais. Neste momento, a chance do negócio ser desfeito totalmente aí, praticamente 99%. O Flamengo não se manifestou oficialmente, mas o negócio praticamente desfeito, né? O Flamengo pretende apenas emprestar o jogador no Brasil ou negociar em definitivo com o exterior. Então, empréstimo ou negociar em definitivo com o exterior. Em meio aí à avalanche de informações sobre a possível transferência, o Gabigol acabou interagindo, foi o que a gente trouxe aí para vocês. Mas, cara, então o negócio aí, né, praticamente oficialmente aí desfeito, e a gente não tem uma manifestação oficial do Flamengo. O jogador falou que foi pego de surpresa, né, que já contava que estava tudo certo, mas pelo visto o negócio aí realmente desandou. A gente tem aqui também uma situação importante para a gente trazer, porque tivemos aí, cara, essa já é a 4ª desistência do Flamengo após uma opinião contrária da torcida, da opinião pública, né? Flamengo, olha só, a primeira, Flamengo modifica planejamento e desiste de negociar Lohan na janela. Isso foi na janela passada. Flamengo desiste da contratação e cancela a viagem de Mickey Johnston ao Brasil. Flamengo desiste de liberar Vitor Hugo de graça e busca novo acordo com o Famalicão. E aí o Flamengo desiste agora do Matheus Gonçalves. Tudo isso tem em comum uma coisa: pressão da torcida, e o Flamengo não manteve os negócios. Que bom que a torcida está sendo voz, mas ao mesmo tempo é preocupante, né, que isso continue acontecendo. Não mostra firmeza nas decisões e mostra que estavam fazendo negócios no mínimo duvidosos, estranhos, né, negócios que eram complicados. Olha só, o Flamengo, então, o Felipe já falou que queria a contratação do Mickey Johnston e o Flamengo acabou desistindo. A situação do Vitor Hugo, por exemplo, não tem proposta na mesa. A informação que eu tenho é que não tem proposta na mesa do Vitor Hugo, do Flamengo pelo Vitor Hugo. Teve o interesse do Famalicão, o Famalicão queria ficar com 50%, e é difícil conseguir outro formato, porque é um clube que tem muita entrada no mercado europeu, e principalmente portugueses, é uma porta de entrada. Então eles cobram esses 50% porque é uma porta de entrada. E não tem outras propostas na mesa. E aí você vai deixar o jogador no clube, e isso eu ouvi de fontes ligadas à diretoria, você vai deixar o jogador no clube sendo que o jogador não vai ser utilizado. Então vai fazer o quê? O interesse era colocar no mercado. Mas no mercado tem essas condições. Então o Flamengo está numa sinuca de bico,
com alguns jogadores. O caso do Matheus Gonçalves eu acho que é diferente, porque o Flamengo, o jogador que cai pela direita ali, o Gerson, já saiu. O Flamengo não tem, olha só, mas o Michael, o Cebolinha jogam mais pela esquerda e tal, mas não tão bem. Então você tem opções ali, você pode em algum momento precisar utilizar o Matheus Gonçalves, e o Matheus Gonçalves está voando na base. Então eu acho que o Matheus Gonçalves pode sim ser utilizado, ao contrário do Vitor Hugo. Eu realmente entendo que não seria utilizado, então o Flamengo precisaria encontrar um clube para ele. Mas com relação ao Matheus Gonçalves não tinha porquê. E o Lohan também. O Flamengo está precisando de jogador que joga ali de meio atacante, o Flamengo está precisando. Então o Lohan pode também ter oportunidade no Flamengo. Então o Flamengo não pode ficar se desfazendo assim de graça de alguns jogadores. Agora, se você sabe que não vai utilizar, como é o caso do Vitor Hugo, vale a pena você negociar, mas não 50%, né? Perder 50% de um jogador que você criou, que você revelou, é complicado. Eu vou trazer aqui uma situação envolvendo o Pedro. Eu só quero trazer aqui que a arbitragem está definida para Santos e Flamengo nesta quarta-feira, tá? Então o jogo é às 20 horas na Vila Belmiro, partida válida pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. O árbitro será o Felipe Fernandes de Lima, de Minas Gerais. Assistência. Cara, eu acho impressionante. Eu vou falar mais uma vez isso aqui. É impressionante. É impressionante. Aí pode parecer que a gente quer reclamar de tudo. O Flamengo está disputando a liderança agora com quem? Quando era com o Palmeiras, botavam a arbitragem nos jogos do Flamengo sempre da onde? São Paulo. O Flamengo está disputando agora a liderança com quem? Com o Cruzeiro. A arbitragem de onde? Minas Gerais. Não pode ser coincidência, cara. Não pode ser coincidência. Então, Felipe Fernandes de Lima, de Minas Gerais. Assistente, Guilherme Dias Camilo, Minas Gerais. Fernanda Andréa Gomes Antunes, de Minas Gerais. Tá? E no VAR, o Caio Max Augusto Vieira, não conheço, de Goiânia. Mas, cara, os árbitros e os auxiliares de Minas Gerais. Eu fico tentando entender, será que é difícil? Tem tantos outros estados, escolhe justamente do estado do time que o Flamengo está brigando pela liderança, e isso vem acontecendo direto. Mas a gente vence contra tudo e contra todos, né? Impressionante, cara. Eu fico triste porque, cara, não é possível que não tenha como escolher do Nordeste, de qualquer outro lugar, né? Não é possível. Bem, olha só, a gente teve aí o Léo Ortiz, o Wesley, o Felipe Luiz sendo destaques do Diário Esporte da Espanha por suas atuações na Copa do Mundo de Clubes. O jornal pontuou que os três teriam vaga no futebol europeu, tá? E aí falaram que eles brilharam aí na Copa do Mundo de Clubes, o Diário Esporte da Espanha, dizendo que já estão aí chamando a atenção do futebol europeu. O Wesley, que a gente sabe que o Flamengo recusou a proposta da Roma, né? 22 milhões, podendo chegar a 22 milhões, 20 mais 2 milhões por metas. O Felipe Luiz, que a gente sabe que é ídolo lá em Madrid, né? Atlético de Madrid. E o Léo Ortiz, que a gente sabe que já tem todo mundo aí, já está todo mundo de olho aí no Léo Ortiz, né? O Léo Ortiz já está chamando a atenção também pelas atuações aí do Flamengo, seleção brasileira. Então, elogios aí por parte do Diário, né? O Diário Esporte da Espanha. Olha, eu queria trazer aqui para vocês agora uma explicação dessa situação toda aí do Pedro, né? Tem algumas informações aí relevantes para trazer, uma apuração exclusiva que a gente fez aqui. Só vou trazer que o Coluna Monique Alves trouxe que o Pedro não se reuniu ainda com o Felipe Luiz e a diretoria do Flamengo, tá? A conversa do atacante só aconteceu com o elenco, a portas fechadas, não teve conversa com o Felipe Luiz. Teve sim aquela manifestação dele depois, né, reclamando, né, que foi exposto, né, a maneira que foi exposta publicamente foi acima do tom e desrespeitosa, comunicado do Pedro, falando que a forma que o técnico Felipe Luiz falou dele foi acima do tom
e desrespeitosa. Situação chata, né? E que a gente pode trazer aí de novidade com relação à situação toda envolvendo Pedro e Flamengo, é que tudo isso começou antes do final do ano passado, quando o presidente ainda era o Rodolfo Landim e o vice-presidente de futebol era o Marcos Braz. O que uma fonte ligada ao Pedro passou é que, inclusive falou assim, não é desculpa, mas foi prometida uma renovação para ele no começo do ano, porque eles não podiam renovar durante a eleição, porque durante a eleição tem a questão de não poder assumir certos gastos e tal, então eles deixaram tudo para o começo do ano e eles perderam a eleição. O BAP ganhou, trouxe o Boto e conversaram com o Pedro, ficaram de renovar na hora que achassem que era o momento, né? O fato do Pedro terminar o contrato em 2027, o Pedro ficou um pouco depois da fila e isso incomodou o Pedro, porque ele tinha uma promessa da gestão anterior do Braz e do Landim de renovar após a eleição, após o novo ano. E o BAP e o Boto não honraram, na verdade, esse compromisso do Landim e do Braz, que não era deles, era do Landim e do Braz. E isso incomodou o Pedro. O Pedro, sem razão, porque ele recebe um alto salário, contrato de até 2027, o Felipe, a diretoria do Flamengo atual não tem nada a ver com isso. O Pedro confundiu as bolas e quando o Felipe diz que antes já não estava bem nos treinos, né? Tanto que não jogou, nem entrou contra o Bayern. Mas aí, logo após a Copa do Mundo de Clubes, quando aqueles prints vazam, ele diz que isso é que motivou toda essa revolta, essa situação toda, essa desmotivação dele. A verdade é que a situação do Pedro está muito estranha e a gente espera que ele se motive, que ele volte a treinar, volte a buscar o seu espaço. E como o Felipe falou, não precisa me abraçar, não precisa ser amigo, contanto que seja profissional. E se estiver bem, será relacionado, vai jogar e terá a oportunidade de mostrar o seu futebol e ir para a Copa do Mundo. Agora, a questão é, tudo começou no final do ano passado, quando foi prometida para ele uma renovação. Agora, não é motivo para ele fazer o que está fazendo. E não é motivo, né, para alimentar essa guerra com o técnico Felipe Luiz, que está certo no meu entender, senão ele ia perder o grupo. Ele tinha que fazer o que fez,